Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Queremos refletir nessa quinta-feira sobre a Eucaristia. E quando nós pensamos na Eucaristia, nós devemos também ver que a nossa espiritualidade de cristãos deve ser uma espiritualidade eucarística. Mas, em primeiro, a gente pode às vezes ter dúvida o que significa essa palavra espiritualidade. E uma forma bem fácil da gente definir a palavra espiritualidade significa o relacionamento que eu tenho com Deus, que eu tenho comigo mesmo e que eu tenho com os outros. Isso é a maneira da gente definir a palavra espiritualidade. E a partir da Eucaristia, nós queremos viver uma espiritualidade modelada pela Eucaristia. Significa que essa espiritualidade modelada pela Eucaristia vai levar ao modo de viver com Deus, comigo mesmo e com os outros. E aí, quando nós olhamos para o Santo Evangelho, Jesus fala assim: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Jesus deseja encontrar com cada um de nós, dar o seu corpo, dar o seu sangue, para que nós possamos nos alimentar da sua pessoa. Mas nem sempre nós temos esse desejo de encontrar com Jesus Cristo como Ele tem o desejo de se encontrar conosco. Quando um casal de namorados fica indiferente um ao outro, significa que alguma coisa errada está acontecendo no relacionamento. Quando um católico fica indiferente à Eucaristia, significa que alguma coisa errada está acontecendo no seu relacionamento com a Eucaristia. Então nós somos convidados a ter um desejo profundo de se encontrar com Jesus Eucarístico, assim como Ele tem um desejo profundo de se encontrar com cada um de nós. E a Eucaristia, diante de Deus, ela nos leva a fazer a vontade de Deus. Jesus, que é a própria Eucaristia, Ele encarnado no mundo, Ele dizia que o seu alimento era fazer a vontade do Pai.
Jesus Cristo, ele tinha essa obsessão. Obsessão é uma ideia fixa que alguém coloca na cabeça e não tira. E Jesus Cristo tinha essa obsessão. A sua obsessão era fazer a vontade do Pai. Em tudo ele queria fazer a vontade do Pai. Então, quando eu comungo e eu recebo a Eucaristia com piedade, com amor, significa que também eu começo a ter a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim se torna mais interessante, se torna o mais importante. A Eucaristia no relacionamento conosco mesmo leva a cada um de nós a nossa cristificação. O que é cristificação? Cristificação significa tornar-se a imagem de Jesus Cristo. Conforme eu vou me aproximando da adoração, conforme eu vou recebendo Jesus Cristo eucarístico, eu vou se tornando mais parecido com Cristo. Então os meus pensamentos, os meus sentimentos vão se transformando nos pensamentos e nos sentimentos de Jesus Cristo. Os meus gestos, as minhas palavras vão se transformando em gestos e palavras semelhantes à de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tinha também como objetivo amar até o fim, amar até as últimas consequências, até o sofrimento, ao carregar a cruz. E quando eu, como católico, recebo a Eucaristia e adoro a Eucaristia e compreendo a Eucaristia, eu vou também ter esse lema na minha vida: amar até o fim, carregando a cruz, suportando os sofrimentos, isso dentro de casa, isso no mundo do trabalho. Eu vou amar até o fim, procurando fazer a vontade de Deus até o fim. Então, tendo sempre presente que eu não devo fugir da cruz, mas eu devo carregar a cruz. A Eucaristia no relacionamento com os outros nos leva ao lava-pés. Nós sabemos que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia lavando os pés dos apóstolos. Então, ter uma espiritualidade eucarística significa que eu comungo a Eucaristia para que eu possa lavar o pé dos irmãos, lavar o pé das pessoas, servir as pessoas, se preocupar com as pessoas. Isso, então, é a espiritualidade eucarística. E no dia que Jesus Cristo instituiu a Eucaristia, ele deu um novo mandamento do amor: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. A Eucaristia, então, nos leva a amar as pessoas não à nossa medida, não do nosso jeito, mas deve nos levar a amar as pessoas do jeito de Jesus Cristo, à medida do amor de Jesus Cristo, imitando o amor de Jesus Cristo em relação aos outros. Mas para que nós possamos viver bem a espiritualidade eucarística, é necessário que a gente se prepare bem para cada Santa Missa que nós vamos participar, que nós vamos celebrar. E como que nós vamos nos preparando para a Santa Missa que a gente vai participar naquele dia? Através de orações que nos ajude a aproximar da Eucaristia, falando palavras para Deus que a gente quer comungar naquele dia, imitando um pouco o amor de Nossa Senhora, o desejo de receber Jesus Cristo com a mesma pureza, com a mesma devoção que a Virgem Maria recebeu. Isso é uma pequena oração que a gente pode levar a Deus, que ajuda a gente a se aproximar da Eucaristia com um desejo muito grande de comungar a Eucaristia com pureza, com humildade e com o apoio de Nossa Senhora. Se eu medito o Evangelho de cada dia, faço 5 minutinhos de meditação do Evangelho de cada dia, eu me preparo também para a Santa Missa que eu participo. E aí, então, a palavra de Deus ajuda eu a comungar bem a Eucaristia, e a Eucaristia dá vida para aquela palavra que eu meditei, dá força para que eu possa colocar em prática aquela palavra que eu meditei durante o dia. E eu meditando a palavra de Deus, eu participo com maior entusiasmo, com maior alegria da Santa Missa.
Então, através dessas orações, através de devocionários que têm orações eucarísticas, eu vou me aproximando cada vez melhor da Eucaristia, para que eu possa adorar, para que eu possa celebrar e para que eu possa viver a Eucaristia. Devemos levar em conta também que a espiritualidade eucarística leva a gente a ter em conta que a Eucaristia é o penhor da glória futura. Ou seja, quando nós comungamos a Eucaristia, nós antecipamos aqui na nossa vida, agora, aquilo que nós vamos sentir e aquilo que nós vamos viver na eternidade. Se nessa vida, por vezes o ser humano tem a capacidade de fazer a experiência do inferno, que significa a experiência do inferno é o isolamento de Deus, é o estado de egoísmo, é o isolamento também das outras pessoas. Isso significa a experiência do inferno. Mas ao mesmo tempo nós podemos caminhar nessa vida fazendo a experiência do purgatório, se purificando das nossas falhas, dos nossos erros, para que a gente possa chegar no céu purificado. E a Eucaristia faz com que eu possa ter ânimo para que eu possa lutar, queira melhorar a minha vida, queira ser diferente. Então aquele que se aproxima muitas vezes da Eucaristia, ele tem essa força para lutar, essa força para querer mudar os defeitos de caráter, para querer mudar os seus temperamentos muitas vezes, ou seja, ser mais paciente, não ser tão nervoso, ser mais preocupado com as pessoas, não alguém que pensa muito em si mesmo. Então a Eucaristia dá essa força para que nós possamos ser assim. E aí nós vamos passar a viver a experiência do céu. A experiência do céu que significa estar em contato íntimo com Deus e estar em contato íntimo com as pessoas, servindo e estando num relacionamento profundo com as pessoas. É isso que a Eucaristia nos leva, a viver a experiência do céu aqui já na terra. Então isso significa espiritualidade eucarística. E aí nós estamos meditando também nesses dias da ressurreição de Cristo, muito sobre os Atos dos Apóstolos, já em perspectiva de preparar o nosso coração para a grande festa de Pentecostes, para a festa da vinda do Espírito Santo. E a Eucaristia é o modo de eu receber profundamente sobre mim a força de Pentecostes, a força do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, para que eu possa viver a minha vida de cristão. E aí para que eu possa superar todas as dificuldades que vêm no meu caminho de cristão. Então nós fomos convidados a amar cada vez mais a Eucaristia, a pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a amar cada vez mais a Eucaristia e nos aproximar cada vez mais da Eucaristia com devoção, adorando o Deus escondido nas espécies eucarísticas, com devoção e com muito amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Passamos ao ofertório, oferecendo o nosso coração.